Ainda repercutindo sobre essa questão de conflitos entre indígenas e também proprietários rurais, está de volta à Suprema Corte a essa discussão. Numa tentativa de conciliação, o ministro Gilmar Mendes convocou uma reunião com lideranças indígenas, ruralistas e integrantes do governo e do Congresso Nacional. Vamos saber mais com Celso Ricardo, consultor de agronegócio, o que ainda pode ser resolvido, discutido sobre o marco temporal. Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Fábio, prazer estar contigo. Satisfação é nossa, Ricardo, e a gente está vendo aí essa situação ainda de muita indefinição, na verdade, né? Porque no Paraná a gente vez ou outra a gente tem reportado essa situação e agora ainda indígenas vindos talvez de outro país, do país vizinho, Paraguai. Realmente é necessário quanto antes que o Supremo e outras autoridades achem um caminho de um consenso, né? Olha, Felipe, já passou da hora, né? Nós precisamos levar em consideração que esse assunto já no passado ele foi debatido, foi conversado e nenhum ponto final, né, foi alcançado. Então agora nós temos uma preocupação muito grande, nós estamos falando de economia, mas também nós estamos falando de uma cultura, né, de um povo. Então o Supremo, a partir do Gilmar Mendes, solicitando esse encontro, né, através de representatividade, mesmo que haja esse encontro e um debate, é preciso colocar, né, pontos de vista a serem alcançados imediatamente, senão vai ser que nem a própria reportagem trouxe. Além das invasões, as preocupações, né, com agressões físicas que podem levar a um prejuízo e a um problema ainda muito maior. É uma discussão que também já dura anos, né? Praticamente desde a Constituição, onde então ficou em aberto a questão de qual data, né, que seria o limite para se estabelecer ali o domínio de terras indígenas ou então de terras da União ou de propriedades rurais. É possível a gente ainda achar um meio termo? Porque muito se fala em questão de talvez Copacabana virar domínio indígena, o que talvez o discurso muito radical não vai resolver, né? Muito a pacificação para esse entendimento. Mas é necessário realmente a gente achar talvez, se não for a data, pelo menos o limite territorial, né? Felipe, o que acontece, né? Nesse caso, hoje, nós estamos considerando a parte econômica, né, de um país com características agrícolas que nem o Brasil, propriedades produtivas, e que se nós estivermos falando hoje em expropriações de terras para que seja repassado, né, para os indígenas, problemas econômicos vão ser criados. Em contrapartida, né, nós estamos falando de um povo que hoje tem 14% do território nacional e que eu acho que nada mais justo. O Brasil tem inúmeras áreas ainda de preservação. O Brasil ainda tem reservas que poderiam realocar, né, a comunidade indígena. Então, nada mais justo que oferecêssemos a eles outras áreas para que eles pudessem habitar normalmente e, a partir daí, governos brasileiros, né, sejam os que passaram e os que ainda estão por vir, deveriam se comprometer, né, muito mais os que estão hoje e os que estão por vir, se comprometerem em manter uma fiscalização para que não haja, né, nenhuma sobreposição de terras. É uma situação preocupante, porque são áreas produtivas, produtores rurais hoje já vivem inúmeras incertezas e ter que viver com essa parte que traz, como trouxe ali para o produtor rural, dúvidas, preocupações, é ainda pior para nós. Então, Supremo tem que fazer a sua parte, tomar as medidas necessárias, não deixar com que haja um prolongamento maior desse problema e já apresentar propostas. Eu acho que uma compensação territorial para os índios deveria ser revista, né, e até colocada em prática, lembrando que o Brasil tem áreas para isso, e não comprometer o produtor rural, que hoje, né, nós estamos falando em 2024, tem a sua propriedade, está produzindo, venha a sofrer algum problema maior por situações que já deveriam ter sido resolvidas lá atrás. Nós estamos falando de 1988. Então, não podemos prolongar mais, nós temos urgência em produzir alimentos
E também temos urgência em resolver essa realocação, vamos dizer assim, dos povos indígenas que estão com problemas em áreas demarcadas, para que esse problema seja resolvido e nós possamos, né, seguir em frente e esses produtores rurais ter a tranquilidade de buscar tudo aquilo que precisa ser buscado para que essas terras voltem a ser produzidas, né, principalmente a parte de produção de grãos, que esses produtores consigam investir na terra e seguir as suas vidas sem mais essas preocupações que colocam em risco a produção de alimentos no Brasil. Celso, muito também se discute sobre uma possível indenização, porque a gente está falando de terras produtivas, tudo bem, é um ponto, mas e as terras que estão realmente sem nenhuma atividade, que acabam até sendo também motivo de ocupação de alguns integrantes de movimentos sem terra, enfim, a gente está falando de terras também que poderiam estar sendo agricultáveis, mas não são utilizadas. É possível que uma indenização a proprietários podem vir a ser uma alternativa? Pode ser sim uma alternativa, né? Uma negociação, e aí parte de um ponto de vista do governo se posicionar. O governo precisa dar um passo à frente. Eu acho que os órgãos competentes estão esperando de uma maneira perigosa que algo mais agressivo aconteça. Eu acho que o governo deveria já ter se posicionado, analisar através de uma reforma agrária, né, que a gente olha esse monte de terra improdutiva que o Brasil ainda tem, mas um ponto importante, claro que já vem sendo passado de ano para ano, de governo para governo, que são a questão das terras degradadas no Brasil, Felipe. Nós temos quase 20% do território nacional composto de terras degradadas. E aí a gente chega naquela situação, né? Por que já não estar investindo, tornar essas terras produtivas novamente para grãos ou fazer um programa de reflorestamento? Enfim, o Brasil tem condições, o governo teria condições de estar mais atuante e já com uma proposta para resolver esse problema. Agora, esperar que chegue, né, numa situação já nessas que pode chegar até em questões pessoais, agressivas, é muito mais preocupante. Supremo Tribunal Federal, a partir deste encontro, tem que chegar numa definição e, a partir dessa definição, o governo federal precisa tomar uma medida urgente para que essa situação se torne pacífica e a resolução aconteça e ambos os lados, né, os índios possam seguir o seu caminho e o produtor rural ter tranquilidade para produzir. É importante a gente não perder o foco, né? Eu acho que é uma discussão, e eu acho que essas reuniões devem trazer, ainda mais com representantes municipais, estaduais, para justamente saber a situação de cada local, né? Porque cada região tem a sua peculiaridade. Exatamente. Nós temos as grandes propriedades rurais, né, em áreas extensas. Nós temos a parte de mineração, nós temos, como tu bem falou, os municípios que também têm áreas que estão se enquadrando nessa situação, e do outro lado nós temos os povos indígenas. Mas, mais uma vez, para um país que trabalha com os resultados finais, seja a representatividade no PIB, uma análise maior sobre um avanço no mercado internacional com as commodities produzidas pelo Brasil, nós não podemos esperar muito. Uma reunião proposta como a que o Gilmar Mendes apresentou, ela é válida, mas ela não pode chegar, né, a vias de fato sobre eu só analisar um lado. Nós precisamos chegar num acordo. E esse acordo tem que ficar bom para os dois lados. Para os produtores rurais, é seguir nas suas propriedades que estão ativas, aquelas terras que são improdutivas. O governo precisa entrar com uma proposta até, né, de compra dessas terras para oferecer para os povos indígenas, e aí entra nessa compensação territorial, e a partir daí nós resolvermos o problema, Felipe. No Brasil nós temos uma situação que é complicada, que nós literalmente empurramos os problemas com a barriga. Deixa de um ano para o outro, e não chegamos numa resolução. E quando a gente menos espera, é que nem a própria reportagem apresentou, uma série de situações que todos os anos criam problema e dúvidas. Agora, Supremo decide, chega num ponto final e o governo apresenta uma proposta para resolver o problema de vez e deixar o produtor seguir o seu caminho
e os povos indígenas também poder seguir a sua cultura e o seu trabalho em terras que sejam só deles, né? Que a gente encontre a paz, sem dúvida nenhuma, e essas questões, né, constitucionais e jurídicas, né, sejam solucionadas o quanto antes. Celso Ricardo, consultor de agronegócio, muito obrigado então por trazer mais um pouco de explicações e também ampliar um pouco a nossa visão sobre este tema. Um bom dia. Bom dia, Felipe. Um abraço e até quarta-feira.